Bom dia, tudo bem? Vamos iniciar a live dessa semana, que eu vou continuar falando sobre as leis universais, as leis da filosofia hermética de 4.000 anos atrás, por Hermes Trismegisto. Na live passada, eu comecei falando as duas primeiras leis, são 7 no total, e eu falei da lei do mentalismo e falei também da lei da correspondência. Lei do mentalismo e lei da correspondência. Hoje eu vou falar das próximas 3 leis. A lei da vibração, a lei da polaridade e a lei do ritmo. Vem comigo para saber o que significa cada lei e presta atenção em como você consegue observar essas leis no seu dia a dia. Seja um grande observador da sua vida, um grande cientista, tá bom? Então, vou começar a falar sobre a lei da vibração. Eu estou aqui embaixo com as minhas anotações, meus estudos, que eu sempre faço várias anotações antes de vir para a live para não esquecer nada, porque se for depender só da minha memória, eu posso acabar esquecendo alguma coisa importante para falar. Então, quando eu estiver olhando aqui, é porque eu estou olhando para as minhas anotações, tá? Vamos lá, gente. A lei da vibração, ela começa a falar assim, no Kybalion está escrito assim, olha, qual é a descrição da lei da vibração? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Bom, eu quero lembrar vocês que isso aqui foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. E a gente sabe, hoje é muito fácil a gente entender que realmente tudo está vibrando, né? A ciência conseguiu mostrar no século XIX que tudo é feito de átomos, tudo, né? É feito de átomos e os átomos têm as suas vibrações. Os átomos são feitos de partículas que estão em movimento, tudo se move, tudo vibra. Então, qualquer objeto que está à nossa volta, por mais que pareça parado, está vibrando. E a ciência, apesar de ter conseguido mostrar isso a partir do século XIX, essa filosofia milenar já falava sobre isso. Teve em 1800 e... acho que 50 e pouco, nasceu. A pessoa viveu de 1850 a 1940, Nikola Tesla, né? Eu acho que várias pessoas já ouviram falar. Foi um grande inventor, ele foi um engenheiro, ele foi a pessoa à frente de desenvolver como transmitir eletricidade sem fio, já naquela época, no final dos 1800, né? E ele tem uma frase que é assim, olha: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então já é muito notório que tudo vibra, que tudo se move, tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, no nosso corpo humano. O nosso corpo é feito de células, que é feito de moléculas, que é feito de átomos. O nosso corpo está o tempo inteiro vibrando, emitindo uma frequência de vibração. A gente consegue usar na medicina, porque a gente tem correntes elétricas passando também no nosso corpo, a gente também gera um campo magnético, que nem o planeta Terra também tem um campo magnético, a gente também gera um campo magnético e campo elétrico. Então, na medicina já existem vários equipamentos, várias tecnologias que conseguem medir isso, né? Quando você faz um eletroencefalograma, o que você está medindo? Então, você consegue perceber que o teu corpo, mesmo quando você tenta estar parado, ele está em movimento, está vibrando, né? Se você for pensar nas cores, as cores nada mais são do que umas ondas eletromagnéticas que vibram numa determinada frequência. Cada frequência é o que a gente percebe uma cor diferente. Sem contar que existem várias ondas eletromagnéticas que o nosso olho não detecta. Então, tudo está em vibração. O planeta está girando, está se mexendo dentro dele, tudo está em vibração, tudo se mexe, nada está parado, como fala a lei. Se a gente for pensar no som, o som é um excelente exemplo, porque a gente consegue entender um pouco o quanto que essas frequências, essas vibrações mexem com a gente. Nós somos seres sencientes, assim como os animais. Nós somos seres sencientes, nós sentimos coisas, né? Então, por exemplo, o som, o que é? São moléculas que estão vibrando numa determinada frequência, né? Uma determinada velocidade. E cada frequência, cada união dessas frequências vai fazer uma sensação na gente. A gente vai observar esse som através do nosso canal auditivo
E isso vai trazer para a gente uma sensação. Quando a gente escuta uma música que é mais calminha, né, mais doce, a gente consegue se acalmar. Quando a gente escuta uma música muito mais agitada, com batidas, a gente se anima, a gente acaba entrando na vibração da música. Uma música de terror, a gente fica tenso. Assim como tudo que a gente pensa, né? Quando a gente começa a pensar e lembrar de situações que foram ruins pra gente, que trouxeram algum trauma até, a gente parece que revive aquilo, a gente começa a ficar angustiado, ansioso. Mas quando a gente relembra ou pensa em algo que é muito bom pra gente, alguma ideia que a gente esteja planejando que vai acontecer, que vai ser muito bom, a gente se anima, a gente muda a nossa vibração. Então, essa lei, ela convida a gente prestar atenção em tudo que está à nossa volta, no que a gente escolhe ouvir, no que a gente escolhe assistir, nas pessoas que a gente escolhe conversar, no ambiente que a gente escolhe estar, porque tudo está vibrando, tudo tem uma vibração e tudo afeta a nossa vida. Então, olha o poder que isso tem. Porque quando você sabe que você tem o poder de escolher a vibração que você quer sentir, porque, gente, lembra da outra live que eu falei sobre o ciclo da realidade, que tem a questão da nossa mentalidade, tudo começa no nosso pensamento. Então, se você começa a pensar algo que vai te levar numa vibração, numa sensação boa, você consegue transmitir, você transborda aquilo. Tem um ditado que fala, né? A nossa boca fala o que o nosso coração transborda. É mais ou menos isso. Aquilo que a gente está guardando e vibrando dentro da gente é aquilo que a gente vai transbordar. Então a gente pode criar uma situação, uma realidade em volta da gente, seja no meio da família, seja no trabalho, conforme aquilo que a gente está vibrando, tá? Então eu vou ler aqui uma frase que ele fala assim, ó, a qualidade de nossas vibrações influencia diretamente a qualidade de nossa experiência da vida. Então é importantíssimo a gente estar bem atento àquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente está pensando. É fundamental a gente sintonizar com vibrações boas, né? Então ele termina falando assim, olha, portanto, ao compreendermos a lei da vibração, entendemos que somos responsáveis por nossa própria energia e pelas vibrações que emanamos para o mundo. Podemos escolher conscientemente elevar nossas vibrações e criar uma realidade mais harmoniosa e positiva. Isso dá um poder fantástico para a gente, né? A gente pensar que a gente tem esse poder de escolha, tá? E é uma lei, acontece. Vamos para a segunda lei que eu vou falar hoje, que na verdade é a quarta lei das leis universais, que é a lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? No livro, ele fala assim, ó, a descrição da lei. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Então, vamos imaginar um quarto escuro com uma vela acesa. Quando você está olhando aquela vela, você consegue ver a dualidade da escuridão e da luz. E você também consegue perceber a dualidade do calor e do frio. São duas dualidades que a gente tem nessa questão que mostram que existem polos. Mas perceba que quando a gente está falando da escuridão e da luz, a gente está falando de uma única experiência. É uma coisa só. O que muda é o grau do quanto está escuro e o grau do quanto que está claro, né? Está luminoso. Quando você fala sobre o calor e o frio, a gente está falando de uma coisa só também. A gente está falando do grau de que tem o frio, né, o calor, e o grau que está o frio. E é fácil porque a gente está acostumado a lidar com temperatura, mas se você parar para pensar, aonde começa o frio e aonde começa o calor? Não existe algo que a gente possa medir exatamente, isso pode ser muito subjetivo, muito pessoal, mas não existe como você saber exatamente aonde começa o frio e onde começa o calor. O que existe são esses polos que demonstram para a gente uma experiência. Eu não posso misturar, por exemplo, analisar a escuridão com o calor. Isso são duas situações diferentes. Mas em cada situação dessa, escuridão e luminosidade, calor e frio, são polos opostos de uma mesma situação. E isso acontece
com os nossos sentimentos. A gente pode estar extremamente entusiasmado e depois, no outro momento, a gente pode estar na apatia. Perdeu totalmente o entusiasmo. A gente pode estar na alegria e na tristeza. A gente pode estar no sucesso e no fracasso, né? Fracasso, não gosto muito dessa palavra, né? Fracasso é o resultado que a gente não gosta, já falei isso. Mas a gente pode estar nesses polos. O que a lei fala é que tudo existe em polos, tá? São polos que a gente tem na nossa vida. Então, eu vou ler aqui o que o livro fala. Ele convida a gente a encontrar o equilíbrio entre os opostos. A gente vai desenvolver sabedoria a partir do momento que a gente encontra esses dois extremos. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando a gente está numa situação boa, a gente também tem o oposto, que é uma situação ruim, digamos assim, momentos difíceis. Só que quando a gente está nesses momentos difíceis, a sabedoria é a gente conseguir tirar proveito desses momentos, né? A gente ter sabedoria para transmutar o que estava de ruim para algo positivo. E aí ele fala assim também, olha, ao abraçarmos a dualidade existente em nossas vidas, podemos desenvolver uma maior compreensão, empatia, aceitação, tanto de nós quanto dos outros. Claro, porque a gente já sabe que o mundo funciona assim, em dualidade. Ah, Cláudia, então, poxa, mas eu não quero viver na dualidade. Eu vou falar sobre isso na próxima lei. Então, olha só, a importância, né, dessa lei da dualidade é a gente entender que existe um equilíbrio entre essas dualidades. E o nosso exercício é procurar encontrar esse equilíbrio, tá bom? Para a gente poder viver de uma forma um pouco mais plena e mais sábia, sem se lidar com os extremos. Os extremos nunca são tão bons nas soluções das nossas vidas, né? Buda falava isso, né? Ele dizia que a solução é o caminho do meio, é o equilíbrio, tá? E daí vem para a última lei que eu vou falar hoje, que é a lei do ritmo. E a lei do ritmo é uma lei que está extremamente relacionada com a lei da polaridade. Ela fala assim, ó, a descrição da lei do ritmo no livro é assim, ó, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Beleza, né? Então, agora acho que a gente encontrou a solução. A lei da polaridade fala que tudo tem polos. E a lei do ritmo fala que existe uma dança, um movimento entre esses polos. É como se fosse um pêndulo. Imagina o pêndulo, tudo que vai para um ponto vai para o outro. E aí, o que a gente pode tirar disso, de sabedoria dessa história? Bom, se eu sei que vai ter momentos que eu vou estar, por exemplo, na grande alegria, vai ter momentos que eu vou estar depois eu vou estar em grande tristeza, ou se eu vou ter momentos muito entusiasmada e outros momentos na apatia. Se eu tenho consciência que o mundo acontece dessa forma, que a vida acontece dessa forma, eu tenho que aprender a dançar o ritmo desse movimento, tá? Então ele fala assim, olha, o ritmo ele se manifesta entre esses dois polos, né? Que nem as estações do ano. A gente tem as estações do ano. Na primavera está tudo florescendo, no verão está tudo com calor, no outono está a época da colheita, no inverno é a época de reclusão, de mais recolhimento. Então, o que acontece? Na nossa vida, a gente passa por fases também, pelos ritmos dessa forma, tá? Eu tô dando esses exemplos na vida porque eu quero que vocês pensem isso conforme vocês estão sentindo na vida de vocês. Então, gente, olha que legal isso. Ele fala o seguinte, vai ter momentos que a gente vai estar em expansão e vai ter momentos que a gente vai estar na plenitude e vai ter momentos que a gente vai estar no recolhimento. E ele fala, olha, o convite dessa lei, já estou quase terminando aqui, mas eu quero dar uma analogia que veio na minha cabeça hoje que eu achei fantástica. O convite dessa lei, ele fala assim, aprender a fluir com essas mudanças, aproveitar cada momento. Você tem que aprender a dançar no ritmo das situações que vão acontecendo na sua vida. Porque vai acontecer, é uma lei. E aí, se vai acontecer, não é melhor a gente aproveitar, saber tirar proveito disso? E quando a gente cultiva esse aprendizado, a gente vai gerar mais paciência na gente, a gente vai gerar mais empatia, compreensão, adaptabilidade e confiança.
Confiança no quê, Cláudia? Confiança de que se a gente está vivendo uma fase agora que não tá legal, vai passar, vai aparecer uma fase boa. A analogia que veio para minha cabeça hoje foi o seguinte, né? Eu sou uma pessoa que morro de medo de mar, né? Eu adoro ir à praia, adoro praia, mas eu tenho medo daquelas praias com muitas ondas. E assim como a lei da vibração fala que nada está parado, tudo está em movimento, até mesmo aquelas praias que tem aquelas que parece uma piscininha, se você for lá para a beirada da areia, você vai ver que existe uma movimentação. As ondas existem, né? O ritmo existe, as marés existem. Não tem como a gente falar, não quero maré. Não, existe, tá? Enfim, só que para eu poder fazer essa analogia, vamos para uma escala maior. Imagina uma praia com ondas fortes. Aquelas praias que os surfistas adoram, né? Praias com ondas fortes. Você vai ter um momento que você vai estar dentro do mar, aonde você vai conseguir relaxar, porque já passou a onda e você vai estar usufruindo daquela água gostosa, você pode boiar, você pode adorar, mas você já está vendo uma próxima onda vindo. Quando você desenvolve uma sabedoria para saber passar por essa onda ruim, digamos assim, para quem não gosta, né? Você aprende a lidar com isso e você vai aprender o quê? A furar a onda. Você vai mergulhar antes da onda passar porque ela não vai te dar prejuízo. E assim na vida. Se você sabe que vai passar por fases que não são tão legais e de repente você aprende a lidar com isso, e uma das formas de aprender tem a ver com a lei da vibração que eu falei. É você entender que o teu pensamento, que as tuas escolhas do que você escuta, do que você assiste, das pessoas que você conversa, podem elevar a tua vibração. E quando a gente está bem, é como se a gente estivesse numa água turbulenta e coloca a cabeça para fora e consegue ver as soluções. Mas quando a gente está mal, quando a gente está desequilibrado, a gente quase não consegue ver saída. Então, se você aprender a lidar com a tua vibração, quando chegar um momento onde a onda vai passar, digamos assim, a fase ruim vai passar, o que acontece? Você consegue, com sabedoria, passar por essa fase sem que aquilo te prejudique. Porque é uma lei. É a lei do ritmo, vai acontecer. Então, qual é o convite que eu faço? Agora não é mais o livro Caibalion, agora sou eu. O convite que eu faço agora para vocês durante essa semana é pensar, pegar essas 3 leis que eu falei hoje e aplicar isso como se vocês fossem os próprios cientistas de vocês mesmos. Porque o que acontece? Os grandes cientistas, eles são grandes observadores. Todo cientista é um bom observador. Só que nós podemos ser grandes observadores da nossa própria vida. A gente pode ficar atento e observar aonde que cada lei dessa está sendo aplicada na nossa vida. Procura ver na tua vibração quais são os momentos que você se sente desequilibrado, irritado, o que aconteceu, o que você deixou acontecer, ou o que você faz para elevar a tua vibração. Procura ver tudo na tua vida que está acontecendo, a tua situação, quais são os polos opostos dessa situação. Puxa, eu estou me sentindo um pouco ansioso. Qual é o polo oposto? Ah, a ansiosidade é você ficar calmo, você ficar equilibrado. Vou procurar equilibrar esse negócio. Ou então procura ver a parte do ritmo também. Entender quais são as situações na tua vida que você está sentindo essa dança. Tá? A dança das situações acontecendo. Uma hora tá super legal, outra hora tem alguns desafios a mais. Enfim, a lei do ritmo. Seja observador da sua própria vida. Na quarta-feira que vem eu vou terminar essa série. Vou falar, faltam 2 leis, que é a lei da causa e efeito e a lei do gênero. Então, aí eu vou terminar quarta-feira que vem as 7 leis herméticas e aí vocês estão com todas as lives gravadas e depois podem rever. Eu estou fazendo um resumo, é uma coisa super básica, é um assunto muito interessante dessa filosofia para estudar. E quando você começa a perceber que isso realmente acontece no nosso dia a dia, você fala, uau, né? Conhecimento é poder. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe lidar e tirar proveito disso. Então, um excelente dia para vocês e a gente se vê na quarta-feira que vem. Tchau, tchau!